Entendi. Nossa, então tem uma diferença na planta, tem 3 plantas diferentes e tem uma... Ah, tá. De fato, para que a gente consiga fazer uso do capel extrajudicial, tem que estar muito tudo redondinho, né? Então, como que a gente vai consertar isso, essa diferença de metragem? Não vai ter jeito, não tem outra opção. É uma topografia nova. Vai ter que pegar um topógrafo, esse profissional chama topógrafo, ele vai fazer uma planta e memorial descritivo novo. Esse topógrafo, ou topógrafa, né? Ele vai fazer uma planta, memorial descritivo novo, e ele vai fazer a área fática. O que é isso? É a área real, a área atual. Por quê? Porque para bater na porta do cartório vai ter que estar tudo redondinho. Se o cartório pegar uma diferença de metragem, um erro de matrícula, ele não faz o registro, porque já é difícil. Já é um procedimento que a gente tem todo embaraço, né? Por parte do tabelião, por parte do registrador. Então, para que a gente consiga, pelo menos ter uma chance de êxito, de deferimento desse uso campeão extrajudicial, precisa estar tudo redondo. Então, vamos lá, vou te ajudar desde o começo, hein? Ó, então, primeiro, requerimento. Requerimento. Esse requerimento, você pode pegar um modelo de uma petição de uso campeão mesmo. Você pode pegar um modelo que você já tenha, um modelo dos meus livros. Você pega o modelinho da petição inicial. Inclusive, o provimento 65, ele fala isso, né? Que esse requerimento, ele tem que ser uma petição inicial. Aí, o que você vai fazer nessa petição, esse modelo que você usa? Você vai trocar o endereçamento, porque não vai para o excelentíssimo senhor doutor juiz, mas vai para o ilustríssimo delegado do cartório, o oficial do cartório. Esse requerimento que você vai fazer, qualificação muito parecida, pode deixar igual. Lá na ação, que a gente normalmente coloca, ação de uso campeão ordinária, ação de uso campeão, você troca a ação por requerimento. Depois, nos fatos, conta a historinha igualzinho, igual uma petição. Nos fundamentos, é o artigo 1238. O uso campeão extrajudicial, nós vamos sempre optar por uma das 36 espécies e incluir dentro dele, assim como acontece numa inicial. Então, nesse caso, como nós optamos pelo extraordinário, então vai ser o 1238. Dá para incluir dentro desse requerimento, além do 1238, a posse, falar que tem a posse desde há 35 anos, desde 1985. Dá para falar também que ela é mansa e pacífica, conforme certidões, que eu já vou te falar. E falar que a posse é com animus domini. O que é o animus domini? A alma de dono, né, que sempre exerceu. Eu oriento também, doutor, nesse requerimento, falar da posse exclusiva. O seu cliente sempre teve a posse exclusiva lá, né? Então, falar da posse exclusiva. Nesse requerimento, fala também que o seu cliente sempre cumpriu a função social da propriedade, que o tomar conta também é cumprir a função social da propriedade. Cortar mato também é, né? Cortar mato. Então, posse exclusiva, função social da propriedade. Aí orientaria a doutora a colocar também, incluir também nos fundamentos, enunciado 492, da 5ª Jornada de Direito Civil. Eu não mencionaria não, doutora. Não mencionaria. Sabe por quê?
Porque o Superior Tribunal de Justiça ele já se manifestou que a posse deixa de ser mansa e pacífica apenas quando ocorre o trânsito de julgado das ações petitórias e as ações possessórias. Então, a reintegração, a manutenção, o interdito proibitório, que são ações possessórias, teriam que ter o trânsito julgado, uma decisão definitiva. E as ações petitórias, como emissão da posse, reivindicatória, ação de resgate, também teriam que ter de fato o trânsito julgado. Como não tem, como é algo que está em andamento, eu não mencionaria nada, não. Essa informação o cartório vai descobrir, porque eu ia falar dos documentos extrajudiciais, né? Nesses documentos extrajudiciais, nós somos obrigados a fornecer a certidão do distribuidor civil, no nome do posseiro, dos posseiros, né? Que é o requerente, e no nome também do último proprietário que consta na matrícula. Essa conferência recíproca, né? O pessoal até fala réu dos capião, os capião não tem réu, mas seria o réu de mentirinha, né? Nós teremos que juntar isso. Nós vamos juntar, então, as certidões de distribuidor civil, da esfera estadual e da esfera federal, dos requerentes ou dos autores, quando é judicial, e do outro lado, nós vamos juntar o quê? Certidões de distribuidor civil também dos últimos proprietários, que nesse caso é uma construtora, né? Uma loteadora, né? Então, nós somos obrigados, tanto no campeão judicial como extrajudicial, a juntar essas certidões. É um documento obrigatório para provar justamente a posse mansa e pacífica. O que vai acontecer? Quando a doutora juntar essa certidão de distribuidor civil, o ideal é que fosse negativa. Mas nesse caso vai constar como positiva, porque tem uma ação em andamento. E aí o oficial do cartório, o tabelião, se ele entender do assunto, ele vai fazer o quê? Ele vai pedir mais uma certidão, que é a de breve relato. Ele não vai negar o procedimento, ele não vai negar de fazer a escritura pública ou negar de fazer o registro no cartório de imóveis, o registrador. Mas ele vai pedir para, né, conseguir saber o que está acontecendo, a certidão de breve relato, que é a certidão de objeto e pé, alguns falam, alguns estados, né? Por que a certidão de breve relato? Porque é um resumo dessa ação. Ou seja, tanto o tabelião como o registrador, os seus escreventes, eles vão ler lá a ação de objeto e pé e vão provar também dentro do requerimento que existe o processo de reintegração de posse em andamento, porém ele não chegou ao fim. Ele não chegou ao fim, não tem trânsito julgado, portanto a posse ela continua sendo mansa e pacífica, entendeu? Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Esse requerimento bem feitinho, essas dicas dos fundamentos são importantes, né? Então, o 1238, que é o artigo do uso capião que você escolheu, posse mansa e pacífica, animus domini, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, posse exclusiva, função social da propriedade. Lá no requerimento, você vai pedir o que no requerimento? O registro do cartório de imóveis. Agora, olha que interessante. Para que a gente vá no cartório de registro de imóveis, levar esse requerimento, a gente precisa levar um monte de documento. Então, vamos levar esses documentos. Né? Quais são esses documentos? Então, nós vamos ter que conseguir fazer uma escritura pública no tabelião de notas, ele que vai lavrar a escritura pública, o correto, que o tabelião, através do escrevente, faça uma diligência. É uma confusão no Brasil todo, tem tabelião que faz, tem tabelião que não faz, né? Mas o ideal é fazer e constar que fez a diligência. Isso é importante porque tem cartório, registrador que exige. Então, por isso é bacana pegar um cartório que já fez escritura pública de uso capião, que faz constantemente, porque ele já sabe das brechinhas que o registrador não registra. E ele acaba ajudando, né? Precisa. É a mesma coisa. Na verdade, o provimento 65 obrigou o registrador para ele fazer o registro do uso capião do requerimento, que é um requerimento particular, isso é que ele vai fazer com o seu timbrado do escritório. Mas é obrigatório, nos anexos, ter o quê? A escritura pública. Ela pode ser uma escritura pública declaratória, e pode ser uma escritura pública, que é o correto, constatatória, né? Ou de constatação, que é o correto. Por isso tem tabelião que se atrapalha um pouquinho, ele faz uma escritura pública quando era para fazer a outra, mas no final das contas, fez a escritura pública, cumpriu o requisito, né? E nesse requerimento que a doutora vai fazer para o cartório, não pode faltar a escritura pública do tabelião, chama escritura pública de constatação de uso capião. Alguns mudam o nome, mas tem que ter escritura pública. Tem que ter a certidão de propriedade atualizada. Tem que ter as certidões do distribuidor civil, no nome dos requerentes, e no nome de quem consta na matrícula, atualizada também.
tanto da esfera estadual como da esfera federal. E aí que tá, doutora, vai ter que fazer a topografia. Por isso essa topografia, ela vai matar 2 coelhos. Ela vai resolver esse problema de metragem, essa dúvida, né, que está no ar, e vai também cumprir o requisito. O seu cliente vai gastar para fazer essa topografia, ele vai gastar em torno de 500 até R$1.000, se for uma propriedade urbana, 1.500, dependendo da urbana. Então vai gastar de 500 até R$1.500, normalmente. Pode ser mais, mas é difícil, é o preço de mercado. A doutora, juntando todos esses documentos, mais a escritura pública, o cartório, se o cartório reconhece, né, o uso campeão extrajudicial, que tem segurança, costuma fazer o registro, vai fazer. Porque os documentos obrigatórios são esses, né? É o requerimento, que é uma petição inicial, que a doutora vai fazer, modelo muito parecido com o uso campeão judicial, a ata de constatação, tem que ter, que é o tabelião que vai fazer, e além dessa ata de constatação, certidão de propriedade atualizada, certidão de distribuidor civil, planta memorial descritivo, isso tem que ter também. Agora, olha que interessante, quem vai te ajudar também é o tabelião. Se o tabelião costuma fazer isso, ele vai te ajudar, mas tem que ter a notificação dos confrontantes, que foi até aquela mudança polêmica, lembra? Lá no começo do uso campeão extrajudicial, o confrontante, quando ele era notificado e ele não respondia nada, isso gerava um efeito negativo, não dava para dar andamento. Aí mudaram de ideia. Hoje, o confrontante que recebe a notificação, se ele não falar nada, te ajuda, porque é sinal que ele não reclamou, né? Então dá para fazer isso também. E aí, no Brasil, tá uma bagunça. Tem gente que faz notificação, tem gente que faz uma declaração, depende muito do local, da região, do caso prático e do tabelião, do entendimento dele. O interessante é o tabelião fazer tudo bonitinho, amarradinho, né, o tabelião escrevente, e aí você já leva no cartório com o seu requerimento e você leva o mais completo possível. Pelo menos fica mais difícil de sair essa nota devolutiva, né?